Eu sou o pastor Gelson Ramos e quero neste momento trazer uma palavra de fé e esperança para a tua vida. Para isso nós vamos ler a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 4 e no versículo de número 2, que diz assim: E o Senhor disse-lhe a Moisés: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. Nós vimos aqui parte de um texto onde Deus ele chama Moisés para um grande desafio, para uma grande tarefa a qual ele deveria realizar. Ora, Moisés já estava com a idade de 80 anos, estava há 40 anos no deserto e a Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do seu sogro chamado Jetro. E agora Moisés tem um encontro com Deus. E Deus, ele apresenta um projeto de libertação, libertar o povo hebreu que estava sobre a servidão do Egito, aonde Moisés teria que ir até Faraó, e ali ele seria o agente de Deus para a libertação do povo hebreu que estava no Egito. Mas note, meus queridos, que diante desta grande responsabilidade, a qual se deparava à frente de Moisés, esse tão grande desafio, Moisés se achou incapaz de realizá-lo. Mas Deus disse que seria com ele. E Deus faz esta pergunta para Moisés: O que é que tu tens em tuas mãos? Moisés tinha uma vara. Aquela vara era um instrumento a qual Moisés usava para conduzir as ovelhas de seu sogro. Note que esta palavra ela nos apresenta uma lição maravilhosa. Deus, para realizar grandes coisas, ele não precisa de que nós tenhamos grandes coisas. Deus ele pode realizar grandes milagres em nossa vida, mesmo que nós temos poucas coisas para apresentar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos muitos personagens bíblicos que, de forma semelhante, também estavam passando por momentos difíceis ou em grandes desafios e não tinha muito para oferecer. Mas o que chama a atenção, Deus, ele não conta com muito, mas sim com aquilo que nós temos para oferecer. E neste momento, através desta palavra, cremos que Deus possa estar trazendo ao nosso coração um questionamento. Diante de desafios, diante de lutas, problemas, que talvez possamos enfrentar. O que tu tens em tuas mãos? O que tu tens para oferecer? Diante deste problema, o que tu tens para fazer? Diante deste desafio, o que tu tens para oferecer? Não se sinta menosprezado. Não se sinta uma pessoa sem nenhum significado. Não se sinta inferiorizado. Não se sinta incapaz, porque Deus pergunta: o que tu tens em tuas mãos? Lembro-me da palavra do Senhor quando Deus enviou o profeta Elias para uma cidade chamada Sarepta. Aquela cidade estava passando por um grande problema, uma situação de miséria, de fome. Muitas pessoas talvez estivessem morrendo. E quando Elias chega naquela cidade, ele encontra uma viúva, a qual a Bíblia a chama simplesmente de viúva de Sarepta. E quando Elias chegou até aquela mulher, ela disse para ele, quando Elias pergunta se ela tinha alguma coisa para ele comer. E ela disse: meu senhor, não tenho aqui em minha casa senão um bocado de farinha e um pouco de azeite. Mas aquele bocado de farinha e aquele pouco de azeite colocado nas mãos do Senhor multiplicou o alimento daquela mulher. E ela pôde sobreviver durante o período daquela seca. Lembro-me também da palavra de Deus de uma outra mulher, aonde este fato ocorreu através da vida do profeta Eliseu, que a Bíblia chama de sunamita. Esta mulher ficou viúva e herdou uma grande dívida.
E quando o homem de Deus chega até aquela mulher, pergunta para ela: o que tu tens em casa? E ela disse: tenho apenas uma botija com um pouco de azeite. E aquela botija com um pouco de azeite, seguindo as instruções do homem de Deus, aquela mulher creu na palavra do profeta e aquele azeite multiplicou-se. E ela conseguiu pagar todas as suas dívidas e ainda viver do resto. O que tens em tuas mãos? O que tu tens para oferecer? A Bíblia nos mostra também, através do ministério de Jesus, após Jesus ele ensinar durante todo o dia uma grande multidão de mais ou menos 5.000 homens, ele disse para os seus discípulos para que dessem de comer àquela multidão. E os discípulos disseram: nós não temos o que oferecer para esta multidão, despede-a para que eles vão e eles mesmos comprem para si alimento. Mas um discípulo chamado André disse o seguinte: olha, tem um menino que ele tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou que levasse aqueles cinco pães e 2 peixes, e nas mãos do Senhor multiplicou, e foi o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Então note que para Deus não importa o que você tem ou quanto você tem, para que Ele possa realizar aquilo que seja necessário realizar na sua vida. O que importa é você colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor. O pouco que você tem nas mãos de Deus, Ele vai usar para fazer o milagre em tua vida. Então creia nesta palavra. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Nós não somos nada. Nós pouco temos. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele conhece a nossa estrutura. Então somente confie no Senhor. Creia que Ele é poderoso para fazer aquilo que tem que ser feito em nossa vida. Então somente creia. E a palavra de Deus, nesta noite, nesta manhã, talvez nesta tarde, neste momento que você está assistindo este vídeo, lhe pergunta: o que você tem? O que você tem, coloque nas mãos de Deus e Ele fará um milagre em sua vida. Que Deus vos abençoe. Fique na paz.